Olá, bom dia. Estamos aqui nos estúdios do Gen Educação, na editora Atlas, para começar o nosso webinar que se chama Metodologias Ativas da Aprendizagem, como implementar no ensino jurídico. Eu sou Andréia Ramal, trabalho com educação há muitos anos e estou aqui com duas feras nesse assunto de ensino jurídico. A Marina Pfefferbaum. Tudo bem, Marina? Oi, bom dia. Obrigada aqui pela oportunidade. Imagina, a gente que agradece. A professora Marina é doutora em Direito e também vem fazendo formação de professores e estuda essas novas formas de aprender no ensino jurídico. Estou aqui também, à minha esquerda, com o professor Guilherme Klafkin. Tudo bem, professor? Tudo ótimo, Andréia. Obrigado por todo mundo por estar aqui. Professor também doutor em Direito e também estuda essas mudanças nas formas de aprender e novas metodologias, já foi professor de metodologia científica, enfim. Os dois estão aí nos ajudando a repensar uma área que até classicamente é conhecida por um ensino mais voltado para o professor, voltado para uma postura mais tradicional, e que hoje, como todas as outras áreas, está começando a se repensar. Eu vou falar só um pouquinho sobre o contexto que leva a gente na educação a repensar tudo isso, depois eu vou passar a palavra para eles, que são os principais convidados hoje. Quero lembrar que ao longo desse webinar vocês podem mandar perguntas para eles através do nosso chat. Nós vamos receber, eu recebo aqui pelo meu celular e logo passo para os professores. Então, essas metodologias ativas, né, todo mundo hoje em dia discutindo isso nas nossas salas de aula, nos nossos debates com professores. Por que isso, né? Na verdade, a gente vive hoje uma revolução na sociedade do conhecimento e a gente não pode mais pensar no aluno como se pensava na pedagogia tradicional de algumas décadas ou talvez séculos atrás, que o aluno era uma folha em branco, um balde vazio, que a gente ia lá colocando conteúdos, aquela aula massiva, tudo para todos ao mesmo tempo. O aluno decorava aquilo que ele precisava para fazer a prova, e quando finalmente a pessoa ganhava o diploma, dizia, bom, agora chega, já sei o que eu precisava saber para a minha profissão e vou exercer a minha profissão até ao longo da minha vida. Hoje, com a revolução do conhecimento, com a velocidade na transmissão de informações, com as novidades que surgem a cada momento nas mais diversas áreas, não basta simplesmente você decorar, aprender uma coisa e aplicar ao longo da vida. Muito pelo contrário, as pessoas precisam saber aprender a aprender permanentemente. E com esse movimento das novas tecnologias, em que você faz a sua busca, você faz o seu caminho, você vai aí abrindo novas janelas e faz o seu percurso. Gente, quem é que aguenta hoje aquela velha aula de só o professor falando, né, o aluno só anotando? Ele tem outros interesses, ele precisa de um tratamento mais personalizado, ele precisa de uma postura mais ativa, ele que quer ser o protagonista da aprendizagem. E a boa notícia é que ele aprende mais e melhor quando ele assume essa postura mais ativa. Então, daí é que surge toda essa discussão de como revolucionar a nossa sala de aula, como transformar o ensino de direito e das outras áreas para uma metodologia que o aluno de hoje, da cibercultura, desse novo momento da humanidade, possa aprender mais e melhor. E aí, a gente vai discutir isso. Professora Marina, vou passar então a palavra para você, peço que você comece, por favor, e aí a gente vai batendo uma bola aqui com os professores, logo depois a gente vai ouvir o professor Guilherme. A palavra toda sua. Muito obrigada, professora Andréia. Bom dia a todas, a todos. É uma honra estar aqui para discutir esse assunto que é tão importante hoje para a nossa sociedade, para qualificar o ensino jurídico, já que a gente tem mais de 1.500 cursos de direito sendo oferecidos pelo Brasil e muitas vezes com qualidades diversas. Então a gente precisa repensar realmente que tipo de ensino, que tipo de aluno a gente quer formar para esse mundo que, como você mesmo falou, está em tanta modificação, e é o que a gente vai conversar aqui hoje, né?
que a gente imaginou para a nossa conversa? De falar um pouco, né, por que o ensino participativo no direito especificamente? Quais são essas angústias do professor? Porque, de repente, a instituição fala, olha, agora então a gente vai adotar o ensino participativo. Se vira. Como que a gente, então, pega essa referência que a gente não foi formado desse jeito, a gente não vivenciou essa experiência, e como que a gente pode, de fato, adotar, então, o ensino participativo e implementar no nosso dia a dia. Então, o professor se sente muito angustiado e muito solitário nesse desafio. E aí, por fim, a gente vai falar sobre algumas dicas para sair daqui desse webinar, já implementar na sua sala de aula para começar aí com um semestre super desafiador e inovador aí pela frente. Bom, acho que, como você disse, André, é muito interessante. O ensino participativo, ele não é porque é um modismo, porque a gente acredita que agora a gente precisa dar pirueta em sala de aula para atrair o aluno, não. A grande questão do ensino participativo é que ele é mais eficiente. Justamente o aluno aprende mais quando a gente coloca esse desafio para ele, quando ele é o protagonista daquele aprendizado e não mais o professor como sendo a referência, o grande centro da informação. O aluno, quando ele participa, ele acaba realmente fixando muito mais as suas referências, né? Então, a gente tem como uma referência central uma tal pirâmide da aprendizagem, que muitas pessoas falam, que ela é basicamente o quanto de informação a gente retém depois que a gente sai de uma aula de ensino tradicional ou participativo. Então, dizem que no tradicional a gente retém 20% pela memorização depois de um tempo, enquanto que o que a gente mais retém é quando a gente ensina alguém alguma coisa. Por isso que a gente não aprende só com o professor, a gente aprende com o nosso colega, com todo mundo. Já que acho que um modelo muito interessante é um modelo do Kolbe, como a gente pode ver aqui no PowerPoint, ele traz diferentes formas de aprendizado. Tem pessoas que, de fato, aprendem escutando. Tem pessoas que não, que elas precisam viver uma experiência, refletir sobre ela e trazer essa experiência para a sala de aula. Por isso que o ensino participativo é tão importante, porque ele traz as referências individuais de você como pessoa para dentro da sala de aula. Enquanto que no ensino tradicional, eu não estou mitigando diferenças, eu estou simplesmente fazendo informação. Então, tanto faz quem é aquela pessoa, o meu aluno que está sentado na minha frente. A gente simplesmente está transmitindo essa informação e eu posso fazer isso para um público que é de uma universidade de massa ou para uma de elite, não me interessa. Enquanto que para o ensino participativo a gente tem que refletir. Quem que está sentado na minha frente? Quem é o meu aluno? Como que eu posso dialogar com ele? Então, a gente precisa entender bem essas diferenças entre o ensino tradicional e participativo para a gente mergulhar aqui na temática. A gente traz aqui, Andréia, uma pequena tabela, não vou ficar passando por ela, mas é uma dúvida muito frequente que as professoras e os professores que a gente encontra nas nossas formações docentes têm, que é entender, bom, o que é a diferença entre o ensino tradicional e o ensino participativo? Quando que eu sei que eu estou fazendo um ensino participativo? Basta chegar em sala de aula, dividir em grupos, e isso é ensino participativo. Então, uma coisa que a gente costuma dizer é quando, por exemplo, eu entrego um conjunto de peças processuais para os alunos trabalharem em grupo, e eles têm que chegar à resposta que eu já imaginei que eles vão chegar, repetindo o que está nas peças processuais, por mais que tenha uma dinâmica de aula interativa, isso não é ensino participativo, porque eles estão apenas chegando ao conhecimento que eu já tenho e é o que eu quero que eles cheguem. Então, assim, nessa tabela que a gente apresenta aqui no slide, talvez o tópico mais importante para entender o ensino participativo seria justamente essa diferença entre um pensamento, um paradigma de pensamento voltado para o conteúdo, para a informação, em que o professor ou a professora, geralmente é um professor no curso de Direito, né? 60% são professores homens, do sexo masculino. A gente
observa que essa pessoa é a detentora do saber, é a detentora das informações, e ela vai passar essas informações porque ela fez um mestrado, porque ela fez um doutorado, e ela adquiriu essas informações ao longo desse tempo. O ensino participativo, ele muda esse paradigma de conteúdo. E a gente passa a pensar que todo aluno tem uma bagagem de vida, como a senhora falou no início, e tem conceitos prévios. E esses conceitos, eles são refinados, aprimorados, transformados no confronto com outras pessoas, no confronto de opiniões, no confronto de ideias, na vivência de uma experiência. Então, dessa tabela que a gente vai disponibilizar aqui ao público, o que seria o principal seria essa visão de que o aluno chega com um processo de aprendizagem que importa. E esse processo de aprendizagem é desafiado quando a gente coloca eles em relações horizontais entre eles também, não apenas numa relação vertical. E acho que uma coisa muito importante e bonita do ensino participativo é que ele é muito mais democrático e inclusivo, porque ele considera as diferenças, e as diferenças são importantes para a formação daquele aluno. Então, acho que um exemplo muito bacana é que, se eu vou discutir transporte público e tem uma sala que é heterogênea, que você tem um aluno que mora na periferia e tem que pegar transporte público todos os dias, esse cara vai entender muito sobre transporte público. Enquanto que eu tenho na sala, posso ter também uma pessoa que nunca entrou num metrô. Então, como que a gente pode, num ônibus, como que a gente pode, então, trazer essas experiências, essas referências de vida para a sala de aula, para construir a partir de tudo isso? Outro exemplo, né, acho que de trabalhar com concreto. Todo mundo tem celular, todo mundo já teve problema com o celular, ou problemas de direito do consumidor. Então, começar, às vezes, com o problema que aquele indivíduo teve, aquela realidade da pessoa, faz com que a gente possa incluir e valorizar essas diferenças para dentro da sala de aula, em que um aluno pode, de fato, ajudar o outro nesse crescimento. E acho que é importante de tudo isso também a gente vê hoje uma transformação muito grande no mercado, né, Andréia? Você comentou essa enxurrada de informação que a gente tem, ou seja, o ensino ele já está transbordando por muitos outros lugares que não só a universidade. Então, por isso que a gente, enquanto docente, até fica na dúvida de qual é o próprio papel da universidade. Se é para transmitir informação, não é o caso, porque eu posso fazer cursos incríveis em Harvard, Yale, onde eu quiser no mundo, e ser até certificado por isso. Então, a gente tem que fazer valer a pena a sala de aula. E nesse contexto também da sala de aula, tem uma transformação muito profunda que a profissão jurídica está passando. Então, acho que esses dados que a gente trouxe hoje para conversar aqui com vocês, falam um pouco da situação desse boom que teve aí na tecnologia aplicada ao direito. Então, se a gente vê, entre 2017 e 2020, cresceu 300% o número de Legal Techs e Law Techs associadas à Associação Brasileira de Legal Techs e Law Techs, que é uma associação que congrega várias startups, vários serviços jurídicos na sua plataforma, que visa entender um pouco desse mercado. Então, a gente vê, em um ano apenas, já teve um crescimento de 60%, se a gente olhar para 2018. É um número muito grande dessa intervenção da tecnologia. E isso, a gente diz, a profissão do direito vai acabar? Não, não é isso. A grande questão é que as funções, como a gente conhece hoje, é que vão ser modificadas. Então, essas funções principalmente repetitivas de Ctrl+C, Ctrl+V, que a gente costumava internalizar nos nossos primeiros anos da advocacia e da prática profissional, ou enfim, até no judiciário, isso realmente não vai mais fazer sentido, já que a tecnologia está aí. E é interessante ver também que 39% das posições jurídicas, elas já são automatizadas serão automatizadas no Reino Unido. Isso significa que a gente tem um alto percentual de automação, que são justamente essas funções repetitivas que são feitas agora pela máquina.
Por que a gente está falando isso? Porque a grande questão é o que a gente vai ter que ensinar na faculdade de Direito para internalizar, então, esse aprendizado repetitivo? Como que a gente vai, já que o escritório não vai necessariamente contratar mais aquele advogado júnior para investir nele e trabalhar essas competências iniciais? Então, acho que as faculdades de Direito estão muito perdidas em o que ensinar, como ensinar dentro desse contexto. E foi muito interessante que, há 2 anos atrás, a gente fez uma pesquisa para entender como que seria esse mercado jurídico, como que seria, de fato, essas transformações acontecendo. E a gente gosta muito lá na faculdade, na FGV, de trabalhar com pesquisa empírica. E a gente buscou compreender qual que era o nível de inserção tecnológica dos escritórios no Brasil e como que eles se eles estariam preparados de fato para receber essa tecnologia. E aí a gente saiu entrevistando muitos escritórios e, para nossa surpresa, a gente, quando foi entrevistar alguns escritórios de contencioso de massa, a gente falava, gostaria de falar com o senhor doutor, chefe do departamento? Ah, sim, aqui está o engenheiro de produção fulano de tal. Então, é uma mudança muito significativa, já que você precisa de um engenheiro de produção para trabalhar processos de repetição, vamos dizer assim. E a gente já vê muita mudança nesse mercado, grandes escritórios já adotando tecnologia e já realmente capacitando as pessoas para esse novo dilema. Então, a gente vê justamente também, não só dessa aplicação imediata da tecnologia, mas essas novas funções chegando. A gente, há 3 anos atrás, a gente não falaria em proteção de dados, no DPO, né, que é o encarregado para essa função. E essas novas funções apareceu agora, como, por exemplo, também legal designer de pensar peças que são mais interessantes, mais comunicativas, vamos dizer assim, mais fáceis de entender, já que o direito às vezes carrega uma linguagem muito pesada. Então a gente tem aí uma oportunidade, né? As pessoas têm muito medo dessa tecnologia, claro, mas também oportunidades para inovar, para novas funções e para também corroborar de ensinar de uma forma diferente. E aí, Andréia, para dar mais uns comentários nesses dados, são dois comentários aqui. O primeiro, muitas pessoas com quem a gente conversa fora do eixo Rio-São Paulo, né, às vezes perguntam, mas essa não é a minha realidade, essa não é a realidade econômica da região que eu estou, a tecnologia não impacta. Então, assim, uma coisa que eu particularmente sempre comento quando a gente sai, quando a gente olha esses grandes escritórios, a gente olha casos de massa, né, antes eles tinham uma grande dificuldade de atuar fora do estado de origem deles, porque você tinha que ter uma estrutura física na outra região, você tinha que ter advogados naquela região que atuassem para você. Hoje, com o processo eletrônico, somado à adoção da tecnologia nesses escritórios de massa, pelo menos no contencioso de massa, que é o contencioso que absorve a maior quantidade de advogados, e a gente tem mais de 1 milhão de advogados inscritos na ordem, esses escritórios conseguem atuar para fora das fronteiras do estado deles. Então a gente não está falando aqui apenas para um público de São Paulo, do Rio de Janeiro ou do eixo centro-sul do país, a gente está falando também para o interior, a gente está falando também para outros estados, para falar, olha, é necessário repensar essa atuação, porque, por exemplo, eu estive em Manaus e uma grande empresa lá contratou uma Lautec, uma startup, aqui de São Paulo, para automatizar os processos jurídicos da empresa lá no norte. Então, a gente está falando aqui de um desafio que vai chegar a outros lugares, assim como pode chegar de outros países para o Brasil, né? E quando a gente fala desse crescimento de 300% de Lautecs e Legaltecs, o que a gente está falando também são empresas que são voltadas para introduzir tecnologia no direito, principalmente. Então, não é só por isso que a gente está afirmando das novas funções. E para terminar esse argumento da parte por que adotar o ensino participativo, a gente poderia simplesmente falar que, porque as diretrizes curriculares nacionais dos cursos de direito previram metodologias ativas de aprendizagem.
Mas não, a gente está dando aqui uma bagagem um pouco mais profunda de por que adotar. E dentro dessa bagagem um pouco mais profunda, um dos argumentos é a gente precisa ressignificar a sala de aula. O EAD está batendo na porta do direito. A gente já tem uma aprovação de 40% do conteúdo. E esse webinar, por exemplo, está sendo transmitido à distância, para todos os lugares, né? Exatamente. Então, o direito já tem também essa aprovação de 40% que podem ser ensinados à distância. Isso. E aí, a grande questão, assim, sempre teve uma resistência da ordem, da OAB, em aprovar cursos integralmente à distância, mas esse é um possível futuro. Ele já existe, por exemplo, para preparação para concursos públicos. Com certeza. Né? Então, quando a gente fala em ressignificar a sala de aula, a gente trouxe aqui um quadro de um estudo do BNDES setorial que mostra justamente essa disputa entre instituições de elite ou de nicho, que a gente pudesse falar, que são instituições com poucos alunos e um valor de mensalidade alto, e instituições de massa, que são instituições de grande quantidade de alunos e baixo valor da mensalidade. E essas instituições de massa vão para o EAD. E dentro do EAD, o que a gente faz com a sala de aula? Né? Como é que a gente faz a sala de aula se tornar importante? Então, essa é uma visão que a gente dá da importância de por que adotar um ensino participativo em sala de aula sob vários aspectos, né? Para atender as várias dimensões e funções da universidade. Mudança social, avanço do conhecimento e profissionalização, como a gente mencionou aqui. Maravilha. Antes de continuar aí no ponto 2, falando das angústias docentes, que a gente vive tanto, né, Marina e Guilherme, eu queria lembrar que nós estamos ao vivo, então você pode mandar suas perguntas pelo chat. Esse é um tema que interessou muita gente, nós tivemos quase 600 inscritos neste webinar, o que é realmente um recorde, né, de participação. Então, mandem suas perguntas e vamos lá, falar das angústias. O professor sofre, né, Marina? Muito, muito. É desafiador, então, como eu falei, mudar esse paradigma, né, do que a gente foi ensinado nesse modelo tradicional para o ensino participativo. E muito dessa andança que as coisas, eu vou até chamar de militância, pelo Brasil, conversando com muitos professores, a gente foi mapeando um pouco quais eram essas angústias que eles enfrentam. E realmente, assim, a gente não pode também não superar esses desafios para não implementar o ensino participativo. Mas, de fato, a gente pode implementar de uma maneira mais controlada, vamos dizer assim, até para a gente começar a fazer essa transição. Então, a gente vai falar um pouco dessas angústias para depois até falar, não, vamos superá-las e dar dicas práticas para a gente já começar este semestre na sala de aula. E uma das grandes coisas que a gente fala ensino participativo dá trabalho, realmente dá muito trabalho, a gente tem uma preparação muito minuciosa de todos os momentos da aula, porque você tem que não só pensar no conteúdo, na dinâmica, mas também no gerenciamento do tempo. E lidar com o ensino participativo é lidar com a alteridade. A gente precisa estar preparado com plano A, B, C, para as coisas que vão acontecer na sala de aula, já que, de fato, a gente quer trabalhar as diferenças dentro desse espaço. Então, como que a gente gerencia essa carga de trabalho? A primeira coisa que eu acho muito legal, que a gente fala bastante, é trocar referências de ensino participativo com outros colegas. Porque, muitas vezes, o ensino ele é uma atividade muito individual. É você e a sala de aula. A gente pode discutir paper, mas a gente não discute sala de aula. Então, trocar com os colegas já te dá uma bagagem muito legal de coisas que deram certo, não deram certo, dentro do espaço da sala de aula. E também, quando a gente vai criar materiais didáticos para isso, por exemplo, um estudo de caso, a gente pode pegar um caso complexo, com vários atores diferentes e aplicar em vários eixos. Então, aqui eu estou olhando a perspectiva ambiental, aqui eu estou olhando a perspectiva de direito do trabalho. Então, a gente pode aproveitar esse material em várias outras disciplinas. Então, esse não tem que ser um trabalho exclusivo daquele professor e sobrecarregá-lo naquele momento. E buscar referências
de materiais hoje que a gente tem, em breve vai ter isso bastante trabalhado no livro, de dinâmicas que a gente pode usar e que já foram, inclusive, pensadas e repensadas, mas como a gente falou, cada sala de aula é uma sala de aula, cada dinâmica às vezes dá certo em uma, não dá certo em outra, e é isso, a gente tem que ter esse espaço de erro, espaço de construção para atingir aquele aluno. E aí uma das outras perguntas muito interessantes que surgem para a gente, né, Guilherme, é com relação à escolha dos métodos de ensino. A gente tem sempre uma fala que as pessoas gostam muito de falar sobre métodos. Ah, então agora é metodologia ativa, a gente precisa então saber todos os métodos, implementar. E o método pelo método, ele é muito pobre. A gente precisa entender primeiro, dar um passo atrás e olhar o que eu quero com aquela aula, o que eu quero com aquele curso. Ligar primeiramente o método a um objetivo central que eu tenho dentro da sala de aula. Então, primeiro eu preciso entender o que eu quero para daí ver o caminho que eu vou fazer. E muitas vezes um método que é bom para um determinado professor não é bom para outro. Ou para uma sala de aula que precisa de atividades mais colaborativas. Enfim, a escolha do método ela sempre vem depois de traçado esse objetivo. E a outra angústia é assim, tudo bem, pensei no meu objetivo, escolhi meu método, mas professora, eu tenho um conteúdo programático gigantesco. Como é que eu posso fazer milagre, então, para esse aluno passar por todo esse conteúdo? E aí uma coisa interessante, claro, a gente tem realidades muito diversas no Brasil. Tem instituição que já vem com um plano pronto que o professor tem que seguir. Tem instituição que não, que o professor tem liberdade total de escolhas. Então, como que a gente faz para enfrentar essas realidades? Num primeiro momento, a gente, enquanto docente, a gente também tem que saber que a todo momento a gente está fazendo escolhas. Escolhas do que a gente vai dar e do que a gente não vai dar. E isso é muito legítimo, porque dar tudo, como a gente tem essa falsa ilusão, é a mesma coisa que nada. A gente precisa ter muita clareza do que a gente vai fazer em sala de aula e quais escolhas que a gente vai oferecer para esses alunos. E deixar esse compromisso claro com a turma. E oferecer materiais extras, enfim. Então, o conteúdo, ele é algo que a gente precisa trabalhar também nesse olhar do que eu entendo o meu objeto que eu estou ensinando. O que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. Até para o professor se sentir mais aliviado com relação a isso. E poder escolher, ele não precisa jogar fora, agora é só ensino participativo. Não, ele pode começar, se ele tem um conteúdo extenso, ele pode escolher. Vamos em algumas aulas experimentar uma metodologia ativa para trabalhar esse conteúdo mais específico e assim por diante para realmente mudar esse paradigma aí para adotar métodos ativos. E aqui 2 comentários também, André. Primeiro, essas perguntas, a gente tem esse rol de perguntas porque a gente faz uma atividade com os professores na nossa formação docente, que a gente chama do FAQ dos métodos, em que a gente faz um processo verdadeiramente de tempestade cerebral, para que eles possam selecionar quais são as perguntas mais significativas e mais importantes para eles. E essas são perguntas que se repetem muito nessa atividade. Então, assim, a gente não está trazendo aqui coisas que nós julgamos importantes e que o público saiba. A gente está trazendo questões que a gente viu que o público julga importante para que a gente possa falar. E a segunda coisa, na questão de cumprir o conteúdo e fazer dinâmicas, tem um aspecto que eu recebo uma ementa e está lá, falar sobre a história do divórcio no Brasil. Quando eu vou falar sobre a história do divórcio no Brasil, eu já tenho que fazer uma seleção temporal, no mínimo. Porque senão eu vou ter que voltar até 1822. E o Brasil é só 1822? Não, o Brasil volta para... Enfim. Tá bom, então eu já tenho que falar, não, eu vou dar a história do divórcio a partir de 1916, por exemplo, que é o Código Civil. Aí já vem uma outra coisa, é a história de todo o Brasil, porque as regiões são diferentes. Então você vai falar da história do divórcio em São Paulo, é diferente da história do divórcio no Maranhão. E aí...
a gente já faz essas escolhas. O que o ensino participativo faz é dar um sentido, um propósito para essas escolhas. Então, eu tenho lá o conteúdo da história do divórcio para dar. Por que eu não faço os alunos, por exemplo, identificarem no acervo de grandes jornais de circulação, buscarem notícias sobre divórcios ou notícias sobre casos de família que aparecem em diferentes épocas do país? E fazer essas pessoas perceberem como é diferente em relação ao que elas estão vendo hoje no noticiário. Isso é até uma coisa interessante, porque falar a história não é possível ensinar por ensino participativo, mas é para mostrar como que isso pode acontecer. E eu tenho um objetivo por trás disso, né? E eu pego o conteúdo que é melhor adaptado, mais bem adaptado para esse objetivo. A gente vai falar isso como uma das dicas, né? E aí nessa toada das dúvidas que surgem legal, mas eu dou aula à noite, meus alunos chegam esgotados na sala de aula, ou mesmo eles não leem a preparação prévia que eu sugiro. Como que a gente trabalha isso? Como que a gente pode estimular esse aluno para vir mais preparado para a sala de aula, já que, diferente do ensino tradicional, que o professor vai lá dar toda a informação, o meu aluno, se ele não chegar preparado, ou não tiver alguma preparação mesmo que dentro da sala de aula, a aula não acontece, porque é ele que vai ser o protagonista da aula e não o professor. Então, algumas formas que a gente pensa sobre a preparação prévia, primeiro, é uma coisa interessante, se a gente pede para um aluno ler um material antes da aula, e aí ele lê e o professor vai lá e fala todo esse material, na aula seguinte, esquece. Ele nunca mais vai ler para o curso, porque ele já vai receber essas referências em sala de aula. Então, quando a gente propõe um texto, é interessante que esse material seja trabalhado na sala de aula para avançar esses conhecimentos, para aprofundar o debate, não para reproduzir novamente aquilo que foi pedido. Ou então, muitas vezes, principalmente nesse caso, né, os estudantes cansados, trabalhadores, é uma realidade, é a única forma que a gente possibilita de ter acesso ao ensino. Então, a gente pode também colocar dentro da sala de aula, trabalhar esse material, selecionar os trechos e fazer leituras interessantes também dentro da sala de aula. A gente pode olhar para isso como um espaço também de leitura dessa habilidade. Então, é muito importante olhar para a preparação prévia e pensar e refletir como que eu quero trabalhar isso em sala. E aqui a gente dá, por exemplo, 3 estratégias ou 3 dicas, né? Você pode trabalhar a preparação prévia utilizando algum instrumento de cobrança, algum instrumento de avaliação. Então, eu começo a aula com um questionário, com umas 4 perguntas sobre o texto, ou faço isso em casa. Posso até dar um vídeo e inserir uma pergunta dentro do vídeo. Hoje em dia tem instrumentos que permitem isso. Eu posso fazer os alunos discutirem as diferentes visões que eles tiveram sobre o texto de preparação prévia, aí um debate sobre o texto e tudo mais, ou eu posso partir do texto e, a partir do texto, fazer a reflexão, fazer as atividades, e eles vão perceber que, tendo o texto, é muito melhor o desempenho deles nas atividades, né? Inclusive, sobre os cursos noturnos, muita gente fala isso, mas o aluno já chega cansado, com fome, já trabalhou. Bom, eu acho que para esse aluno é ainda pior ficar só ouvindo, ele vai dormir. Então, é justamente esse aluno que talvez precise mais participar, se envolver, né? E também eu acho que ler dentro de sala é uma coisa que, assim, a gente pode dosar um pouco isso. Tem o Flipped Classroom, né? Que é o sala de aula invertida. Uhum. E uma vez perguntaram para o Jonathan Bergman, que é um dos criadores desse método, como é que a gente faz com alunos, por exemplo, de baixa condição econômica, que talvez não conseguem assistir uma videoaula em casa, não tem internet. Ele disse, olha, eu faço, nesse caso, o in-flipped classroom. Ou seja, ele traz para lá, faz na sala de aula. Vai ser melhor do que simplesmente o professor falando. Eu tive uma experiência, André, de dar aula por 2 anos, sexta-feira à noite, nos 2 últimos horários. Horário nobre. E o que os alunos me falaram, e eram sempre, assim, ou dinâmicas envolvendo formulário online, ou dinâmicas envolvendo discussão de caso, aí eu trazia um caso muito polêmico, coisas da vida e do dia a dia deles, em que eles vinham para discutir.
E assim, você via os olhos brilhando e as pessoas falando, professor, eu chego cansado, mas faço questão de chegar na sexta-feira e vir na sua aula e tal. Então, muda um pouco a percepção sobre até o ambiente universitário Com e o que certeza. significa estar em sala de aula. Você espera que chegue a sexta-feira porque você quer ter um caso novo, porque você quer ter uma discussão diferente, porque às vezes você quer discutir política em sala de aula, que agora a gente Exato. tira. Então, é desafiador, mas a gente supera. E é justamente, acho que pegando esse gancho aí que o Guilherme falou, de estimular por meio de casos, notícias da própria vida pessoal que o aluno se sente à vontade de trazer naquele ambiente, é como motivar os estudantes a participarem das atividades. Como que eu posso fazer isso que não só seja também pela avaliação. Claro que a avaliação é um motivo que eles certamente seguem e perguntam a todo momento, e sem dúvida, uma chave muito importante para o ensino participativo é você refletir sobre a avaliação, mas também é você deixar esse espaço da sala de aula como um espaço que o aluno se sinta confiante, seja uma zona de aprendizagem para ele e que ele se sinta desafiado, não em pânico, mas desafiado. Desafiado para essa nova aprendizagem, para discutir com o colega e temas que são muito intrigantes, né? Então, legal trazer temas que são da realidade deles, que eles possam ser tangíveis para aquele aluno, né? E não, trabalhar o conceito de enfiteuse, né? Então, coisas que realmente são mais palpáveis. Isso, sem dúvida, motiva aquele aluno no dia a dia. Como avaliar a participação? É uma coisa que também está aí na apresentação e é outro dilema, né? Essa é uma pergunta que muitos professores fazem, a parte da avaliação é uma angústia, e aí no sentido quase caixa alta, né? E uma coisa que a gente sempre comenta é o quanto que é importante que a avaliação esteja alinhada com os objetivos que foram fixados para o curso, né? Então, a gente conhece professores que avaliam a participação apenas pela presença. Então, assim, eu considero que a pessoa estar presente em sala de aula, ela já tem um engajamento corporal, ela já tem uma resposta aos meus estímulos que me falam que ela está participando ou não, né? E é um critério objetivo. Um dos grandes problemas da avaliação de participação é essa objetividade e subjetividade, que pode ser entendida de várias formas. Então, se o aluno critica a gente pela subjetividade da participação, por não haver critérios, fixem-se critérios. Então, a gente costuma fixar muitos critérios, por exemplo, saber se o aluno atende rapidamente as instruções que a gente dá em sala de aula ou se o aluno fica de corpo mole, digamos assim, na hora de responder às atividades. Saber se em atividades de grupo o aluno está discutindo aquela questão ou se o grupo desfocou e está trabalhando outra história. A gente pode considerar a participação como engajamento. A gente pode considerar a participação como qualidade das falas. A gente pode considerar a participação como quantidade de participações em sala de aula. A gente pode combinar tudo isso. O que a gente vê como importante é poder justificar para os estudantes por que eles receberam uma nota A ou B e poder falar onde que a participação dele ou dela foi falha e onde que foi melhor, para que ela possa melhorar. E para complementar, é muito importante, no ensino participativo a gente fala que a avaliação processual do processo daquele aluno, para que o aluno tenha um retorno e possa ir mudando ao longo do curso, é fundamental. Então, eu não vou ter um único momento avaliativo no final e tchau, adeus. Não, a gente vai trabalhando aquilo e também de habilidades diferentes, né? Então, agora eu quero trabalhar habilidades oral, habilidades escrita. Então, a gente pode compor isso numa avaliação que é processual e não simplesmente uma avaliação final. Isso falta muito na universidade, né? Porque você pega direito constitucional, direito penal, etc. De quem é a responsabilidade por formar proatividade, autonomia, resiliência, colaboração, trabalho em grupo, aceitação das diferenças, saber ouvir o outro. Então, isso eu acho que as metodologias ativas nos trazem também, porque elas trazem junto todas essas competências que o estudante pode ir exercitando. E aí tem uma questão que a gente sabe que a gente está falando para um público aqui,
de variadas instituições. Então, eu posso ter uma sala, como é que eu tinha, de 60 alunos. Uhum. Numa sala de 60 alunos, avaliar a participação individual de cada um é uma questão realmente difícil. Então, hoje em dia, se fala muito da avaliação 360. Né? Então, eu posso ter uma avaliação que seja feita pelo próprio aluno, por meio de algum instrumento de autorreflexão. Eu posso fazer uma avaliação pelos pares, então essas pessoas entre si, elas se avaliam com a observação pelos professores, se somando a isso. E uma outra questão também, para falar um pouco da objetividade da participação, é você contar com instrumentos que permitam dizer que naquele dia a participação foi assim ou foi da outra forma, usar guia de observação, relatório de observação, ou então um diário de autorreflexão, ou seja, você ter um instrumento objetivo que na hora que o aluno for questionar a sua avaliação, você é capaz de mostrar para ele que no dia 25, por exemplo, você percebeu que ele não estava engajado e que isso se repetiu nas aulas na semana seguinte. E aí não tem como a pessoa questionar. Né? Bom, Oba, vamos às dicas. Eu acho que está todo mundo ansioso para saber, então, como fazer, né? E não é só aqui que eles vão dar dicas, hein, gente? A grande surpresa é que tem um livro saindo aí sobre exatamente esse tema, como implementar as metodologias ativas no ensino do direito. É uma grande novidade. Tem algum outro livro que fale disso hoje nas livrarias? Não tem. Especificamente para o curso de Direito, eu não conheço. A gente traz uma abordagem bastante diferente, que são 5 passos. Então, a gente traz um guia passo a passo, falando de técnica, falando de como executá-la, trazendo nas especificidades de sala de aula e de preparação. Eu até já dei uma olhadinha no material complementar, eu vi que tem lá todo uma ferramenta para o professor falar como é a turma, qual é o objetivo, e aí sai lá automaticamente qual é a metodologia. Fiquei interessada. Exato, inclusive coisas práticas de como estruturar uma nota de ensino, como montar um plano de aula. É interessante que muitas vezes o professor de direito, muitas vezes a maioria, ele é jogado na sala de aula, se vira aí a aprender a ser professor. E a gente começa, às vezes, sem refletir sobre tudo que é essa maravilhosa profissão aí de ser professor e a responsabilidade que a gente traz nisso. Então, as dicas. Dicas. Primeira dica que a gente considera muito importante, até mencionei já anteriormente, é a gente ter muita clareza, antes de qualquer coisa, o que a gente quer com aquela aula. Às vezes a gente pode ter uma grande pergunta para responder na aula, mas é importante a gente ter um objetivo fixo para depois a gente ver qual que é o método mais adequado para aquilo. E o objetivo vai estar relacionado com quem eu quero que saia do curso, né? Então, não é o que o docente deseja fazer, porque uma expressão que a gente ouve muito é a fala de que, eu vou em sala de aula, eu vou passar o conteúdo. Esse é o meu objetivo, passar o conteúdo. Essa frase já diz tudo, né? Já diz tudo. Dá. Fazer um download. E aí, o que a gente fala bom, qual é o contrário de passar o conteúdo? É receber o conteúdo. Então, na verdade, o seu objetivo é que os alunos memorizem o que você está falando. Seja a resolução de um caso prático, seja uma informação de um conceito e tal. Como é que a gente pode mudar isso? Só memorizar? Não, a gente também quer que ele saiba aplicar. A gente quer que o aluno saiba distinguir situações, pensar estratégias. Então, definir o objetivo é importante para que depois a gente possa ir e selecionar uma aula e um conteúdo específico para trabalhar esses objetivos, né? E aí a gente vai identificar quais são as melhores aulas dentro do curso para que eu possa fazer um teste. Porque é isso, a gente está falando aqui para testar. E identificar assim, bom, no início do curso eu quero que os alunos já comecem a desenvolver esses conceitos. Então, como é que eu vou fazer eles desenvolverem esses conceitos? Ou desenvolver essa aplicação prática, ou desenvolver uma habilidade de escuta, né? Geralmente a gente fala, desenvolver escuta e grupo vem no início do curso. Então, a gente faz muitas atividades para desenvolver o grupo no início do curso. Uma coisa muito importante, André, até do seu comentário, é que quem que é responsável, então, para trabalhar escuta, para trabalhar grupo, as habilidades soft skills, que hoje não é tão... justamente, elas precisam estar nesse currículo, não mais oculto, mas no currículo explícito da faculdade.
a gente precisa, a gente vê muito nessa ótica conteudista, não vamos gastar tempo com essas coisas, é muito conteúdo para esgotar. Mas é muito importante que a gente construa uma sala de aula saudável, que a gente saiba quem são nossos alunos, para ter esse diálogo, justamente porque o aluno ele vai se expor quando ele está no ensino participativo. Muitas coisas, então ele tem que ter um ambiente seguro para que ele possa se expor. Então é muito importante a gente gastar, entre muitas aspas, esse tempo para trabalhar grupo, trabalhar essas relações dos alunos também. Então, para dar um exemplo prático aqui, é você olhar o programa e falar assim, bom, eu tenho que fazer os alunos saberem interpretar um conceito indeterminado, um conceito que é amplo, vago, ambíguo. Qual seria o melhor conteúdo para trabalhar esse conceito? Eu posso trazer um caso, por exemplo, sobre união estável, porque o conceito de união estável, como união duradoura, contínua, com intenção de constituir família, é um conceito que, na situação prática, ele se torna problemático. E eu posso trazer um caso famoso, recente, que envolve muito dinheiro e que os alunos estão vendo na mídia o tempo todo para discutir se esse conceito indeterminado se aplica ou não a esse caso. Então, eu escolho o melhor conteúdo dentro dos tópicos da ementa para ser tratado naquela aula dessa forma. E aí a gente continua com o terceiro passo, né? Que é justamente como a gente vai escolher, então, esse método de ensino. E alinhado a esse objetivo, então, pensando no meu objetivo de trabalhar, então, como as instituições, as diferentes instituições do direito entendem um determinado assunto, eu vou trabalhar, por exemplo, um roleplay, que você tenha atores diversos para que possam sair essas diferentes percepções sociais, jurídicas de uma determinada questão. Então, eu tenho muita clareza no meu objetivo do que eu quero. Então, é a partir disso que a gente vai traçar qual é o método. Mas, de novo, muitas vezes o professor ele também não tem muita intimidade, diálogo socrático. É muito difícil aplicar quando você está, por exemplo, no início de carreira, enfim. Você pode usar outros métodos de ensino para chegar a esses objetivos. Mas o método, ele é acessório, é isso que a gente gosta muito de insistir. Ele não é a escolha primordial, agora é tudo estudo de casa, agora... Mas simplesmente depende do que você quer que aquela turma trabalhe mais. Começando com um método mais fácil de aplicação, a nossa dica seguinte é: escreva o roteiro da aula. Produza um plano de aula, uma nota de ensino, que a gente chama no nosso centro. Porque isso vai ficar como registro, vai diminuir a sua carga horária na próxima edição do curso, possibilita que você possa compartilhar com outros professores que forem dar essa disciplina, seja no mesmo ano, seja em anos subsequentes, e ainda faz você ter um roteiro de aula que você pode seguir naquele momento. E produz os materiais didáticos que vão ser utilizados durante a sala de aula. A gente, por exemplo, um método fácil de começar é o método do caso. E eu posso fazer isso construindo uma narrativa de 1 a 3 páginas que os alunos leem em sala de aula sobre um caso, para que eles possam pesquisar as normas aplicáveis, para que eles possam buscar mais informações na internet, por exemplo, e a gente usa o celular em sala de aula para alguma coisa voltada à atividade de ensino, para que os alunos possam ter essa reflexão mais prática, esse raciocínio prático que falta muitas vezes, né? E a gente finaliza com a última dica, que é avaliar. E avaliar não é só atribuir uma nota, né? Atribuir uma nota é só uma referência de avaliação, uma referência do desempenho do aluno. Às vezes, um comentário geral para a turma sobre como foi o desempenho dela naquela atividade, o que deu certo, o que poderia ser melhor, trazer bons exemplos de desempenho, falar pessoas que se comportaram bem, isso já é dar um retorno de desempenho imediato, um retorno de desempenho amigável, um retorno de desempenho que faça a pessoa melhorar. Exato, e avaliar, lembrando, né? Tem um professor lá, o José Garcês, que a gente gosta muito, que sempre fala, avaliar é dar valor. Então, a avaliação é muito importante, que mostra para o aluno o que o professor julga de mais importante que ele saia daquele curso. E a avaliação, ela, nessa metodologia, ela passa a ser mais um diagnóstico, né, do que uma punição, uma classificação. Eu sempre comparo a avaliação com um exame, né, que a gente vai fazer, um raio-x, um exame de sangue,
qual é o seu objetivo? Olhar para as suas deficiências para poder agir em cima. Então, o aluno poderia ser estimulado a ver a avaliação dessa forma, né? O principal interessado na avaliação tem que ser ele, né? De saber quanto eu evoluí e onde que eu posso evoluir mais. Nesse sentido, a avaliação se torna uma coisa positiva, é o nosso sonho, né? Uma coisa aqui, André, que você tocou e que faz muito sentido é trazer a emoção para a sala de aula também. Porque o próprio Kolbe fala que quando a pessoa está positivamente emocionada, engajada, ela aprende mais. E a prova, ela é vista geralmente como um estímulo para o estudo por meio do medo, ou um desestímulo a comportamentos errados. Então, a gente trabalha essa parte da avaliação muito com emoções negativas, não com emoções positivas. Ótimo. Né? Pois é, tem que ser com emoções positivas. Bom, ao longo do webinar foram chegando aqui muitas perguntas. Algumas delas eu ficava lendo, mas via que vocês já estavam começando a responder, então não interrompi. Mas então vamos lá. Tem aqui uma pergunta da professora Carla Costa Pinto, de São Luís do Maranhão, da Universidade Selma. Ela gostaria de sugerir que vocês abordassem como estimular os alunos, porque ela tem dificuldade de oferecer novas ferramentas, cobrar uma postura mais ativa quando os próprios alunos cobram um conteúdo tradicional. Aí ela lida com essa questão, os alunos perguntam, quando vai começar o conteúdo? Olha, excelente Excelente. inquietação. Existe aí, a gente sempre conversa muito sobre isso, porque de fato, assim como nós professores fomos treinados de uma maneira conteudista, nossos alunos também vêm de uma maneira, esperando o conteúdo. Ele quer sair da sala de aula com um caderno gordo e recheado de informações. E muitas vezes também, essa eu acho que é a grande questão do direito, é que ele vai ser cobrado por isso, tanto pela OAB como pelos concursos públicos. São exames mais que medem o quanto ele sabe de informação ou não. Então, acho que tem um trabalho que vai além da sala de aula também, que é o trabalho do papel da instituição, o papel do professor e o papel do aluno, que é justamente para mudar esse paradigma. O aluno, ele precisa saber, desde o vestibular, desde a comunicação da primeira aula, o porquê que ele vai passar por aquele processo que não é estritamente só conteudista. Ele tem que perceber o que ele vai ganhar com isso. Exato. Né? E aí, André, só uma dica prática, então, Cláudia, né? Para Carla Costa Pinto. Uma dica prática, a gente já vai começar o semestre agora, uma coisa assim, primeira aula os alunos nunca esperam que vai ter conteúdo. Então, uma coisa que a gente faz muito é a primeira aula já vir com um caso muito polêmico, ou vir com um caso muito representativo do que vai ser o conteúdo do semestre, para desafiar os alunos a raciocinarem em torno daquele caso, e fazer os alunos perceberem que aquele curso vai ser diferente, em algumas aulas que seja, né? Perfeito. Bom, estou vendo aqui outras perguntas. A Daniele, do Rio de Janeiro, da UERJ. Pergunta se a gente pode considerar o júri simulado uma experiência de metodologia ativa. E tem a ver também com a pergunta do professor Heraldo Moreira, de São Luís do Maranhão também. E ele é avaliador do MEC. Ele diz o seguinte, o que vocês acham sobre uma metodologia que ele aplica nas aulas dele, de direito processual civil e administrativo? Ao final da aula, ele pede que os alunos se dividam em grupos para elaborar uma questão de prova sobre o conteúdo que ele acabou de expor. Isso com muito humor e participação. E aí eles até ajudam a elaborar a prova deles, né? Tiram as dúvidas na hora e ainda podem conquistar aquele meio ponto tão disputado para não ser mais reprovado. Isso é válido? O que vocês acham dessas duas ideias? Júri e essa aqui. Perfeito. A gente fala, o júri simulado, com certeza, é uma dinâmica de ensino participativo e que ele é bem comum nas universidades, assim. Então, a nossa proposta é para ir além do júri simulado, porque isso justamente as pessoas já fazem, traz na realidade, às vezes vai inclusive até o tribunal para fazer o júri. Os alunos adoram e é maravilhoso mesmo.
Mas também tem dinâmicas, por exemplo, como o seminário, que também é muito famoso no direito. Só que o seminário é algo muito mal aplicado em geral, porque o professor vai lá, divide, tem 15 aulas, divide 15 alunos, e aí fica lá um aluno dando aula e os outros alienados, e às vezes até o próprio professor. E aí fala, não, aqui é ensino participativo porque eu dou seminário. Então, assim, esses cuidados, né? Então, de aplicar o ensino participativo, mas pensando no aluno. Exatamente. Desculpa, André, essa questão da simulação é muito interessante, porque a gente vê, piloto de avião não vai aprender teoricamente, né? Eu ficaria com muito medo de entrar num avião em que o piloto aprendeu apenas por exposição. Ou médico. O médico, mesma coisa, né? E aí, uma coisa que eu comento com os alunos é, hoje em dia, o cliente já vai chegar para você, no escritório, ou qualquer que seja a sua profissão jurídica, falando assim, eu pesquisei no Google, ou eu pesquisei num buscador, e eu encontrei essa resposta, doutor. E aí, para o direito, também vai começar a acontecer o que acontece na medicina, que é o médico ter que receber uma pessoa que já viu uma informação e já tem uma possível resposta. E mais, como é que eu vou dizer que eu sou mais tecnicamente adequado para responder essa questão do que aquela pessoa quando ela já viu resposta de vários juristas diferentes na internet? Já chega com toda a jurisprudência completa. Então, assim, eu tenho que ser uma pessoa capaz de me relacionar com as pessoas e aplicar direito. O júri simulado, ele tem esse objetivo de fazer a pessoa entrar num papel e tentar ver o que vai acontecer na realidade, para que quando essa realidade aconteça futuramente, ela saiba reagir. É por isso que a gente treina piloto de avião num simulador, para que quando aconteça a realidade, ele saiba reagir. E importante, você usou uma frase que eu acho que é a pedra fundante do direito participativo: aprender a aprender, dar autonomia. O direito muda a todo momento, as situações, a vida muda a todo momento. Então, autonomia é a chave. E sobre o método do professor, desculpa, André, é perfeito. É uma forma de você dar uma aula expositiva com atividades no final que engajem. Então, ele atende melhor o objetivo da memorização, por exemplo, e da compreensão dos Maravilha. Estou aqui vendo perguntas. Queria avisar, gente, que pela hora nós não vamos mais aceitar perguntas a partir de agora. Se vocês ainda quiserem mandar, mandem, mas a gente não vai poder responder aqui. Eu passo para os professores na sequência. O professor Antônio César Melo, de Palmas, Tocantins. Gente, o Brasil inteiro conectado aqui nesse tema, hein? Primeiro, parabéns pela iniciativa. Segundo, louco para ler o livro. Pergunta, como minimizar a ansiedade nas metodologias ativas, porque é o problema dessa nossa geração de alunos, né? Saber ouvir, ter um tempo para cada coisa. Outro, professor Wagner Arandas, de Recife, gostaria de pedir à apresentadora para apresentar referências de livros, sites e outros vídeos sobre o assunto. Daqui a pouco eu falo. E aqui tem outra pessoa elogiando. Perdi aqui a mensagem. Débora Gozo, de São Paulo, Universidade São Judas Tadeu. A avaliação por pares é difícil para os alunos. Como fazer? Como dar certo? Bom, vamos lá. E ela elogia muito também a aula, falou que a aula está maravilhosa. Acho que primeiro a gente tem que agradecer, né? Mais de 600 pessoas, e esse engajamento do público a gente acha maravilhoso. É exatamente isso que a gente quer num webinar. Então a gente só tem que agradecer a todas as pessoas que estão enviando as perguntas. Eu vou começar pela última, avaliação por pares. Uma coisa que a gente diz é, se eu estou aplicando avaliação por pares, o que esses alunos estão exercendo como atividade, como função deles, é avaliar outros alunos. Então, se eu vou aplicar avaliação por pares no meu curso, eu tenho que trazer isso como um objetivo do meu curso. Preparar os alunos para que eles saibam avaliar o desempenho de outras pessoas. Portanto, é importante que esse curso tenha momentos em que os estudantes treinem isso. Então, eles têm que, primeiro, sem compromisso, treina eles para avaliarem o desempenho de outras pessoas. Pode ser coletivamente. Mostra para os alunos o que é avaliar o desempenho de outras pessoas, para que, quando for para valer, eles saibam a importância da avaliação dos pares e como o papel deles naquela avaliação é fundamental. Maravilha. E a ansiedade? Ansiedade. O aluno o mal sabe do ouvir, século. O Exatamente. mal do século.
Realmente, essa questão, ela vem para a sala de aula, claro, né? Desde o tipo do aluno que a gente tem, que é um aluno multitask, né? Hoje, como um aluno ansioso também, imediatista, ele quer saber porque a todo momento por que ele está fazendo isso, e justíssimo, mas também uma característica muito legal dessa geração que chega é um aluno que busca significado nas coisas, ele busca propósito. Então ele não é mais um aluno que, eu quero fazer isso porque eu quero ganhar muito dinheiro, mas ele está preocupado, será que esse escritório está olhando para o meio ambiente, etc. Enfim. Então, isso é muito legal de aproveitar nessa geração tão angustiada, por assim dizer. Mas o que é importante, então, para o professor mitigar essas angústias da sala de aula? Como a gente falou, tem o tempo do ensino participativo, ele precisa ser muito preciso, tanto para ele não se perder. Tudo bem, tem uma discussão, e aí a discussão toma outros rumos, mas o professor ele precisa ser capaz de voltar para o objetivo daquela aula estipulado. E quando você, no início de uma aula, deixar muito claro qual vai ser o processo daquela aula e o que você quer com aquilo, isso tende a acalmar as angústias daqueles alunos e eles se sentem mais confortáveis, então, para saber qual que é o tempo das coisas, aonde a gente quer chegar com aquilo. Então, eu diria que essa é a chave de ouro, planejar e informar ao estudante no primeiro minuto da aula qual vai ser o caminho daquele percurso daquele dia. Maravilha. Bom, pediram algumas referências, eu sugiro como leitura Sala de Aula Invertida, do Jonathan Bergman e Aaron Sams. É assim, um bem básico e muito instigante livro, é da editora LTC. Sugiro também Revolucionando a Sala de Aula, que é um livro da editora... me fugiu, acho que é a editora Atlas. Professora Silvia Casanova e outros autores, fantástico esse livro, mas eu sugiro principalmente o livro que está aí no forno, quase para sair. Qual é o título do livro, Marina? Já está decidido? De aprendizagem, 5 passos para inovar em sala de aula no ensino do direito. Metodologias ativas de aprendizagem, 5 passos para inovar em sala de aula no direito. Título provisório, pelo menos, né? Vamos isso ver aí. como Logo, logo vocês vão receber novidades sobre o lançamento e a gente aguarda com muita ansiedade. Gente, quero agradecer a vocês. A gente, infelizmente, já está em cima da hora para fechar o nosso webinar. Pessoas de todo o Brasil conectadas. Se vocês souberem de alguém que não conseguiu se conectar, mas quer assistir, vai ficar na nossa página, até amanhã ele já está lá na página do gemeducação.com.br para vocês poderem assistir. Outras novidades também no blog do Jurídico aqui, da editora Atlas. E professores, muito obrigada, Guilherme, Marina. É uma honra ter vocês aqui e passar a contar com vocês como autores também dos nossos livros, dos nossos materiais digitais, das nossas experiências aqui multimídia, online, muita coisa por aí com vocês vai chegar. Da nossa parte, a gente agradece muito essa oportunidade também a vocês que assistiram o webinar e dizer, não tenham medo, inovem esse semestre e depois deem um retorno para a gente de como foi. De minha parte, agradecer a André, agradecer a Henderson, todo mundo que está aqui no apoio também, e falar que é importante testar. Pegar uma aula e testar. E é só no teste que as pessoas conseguem entender um pouco mais do ensino participativo. Maravilha, gente. Obrigada, beijos a todos e até o nosso próximo webinar. Tchau.